Filipenses, capítulo 2, versículo 5. A igreja deveria estar mais unida. Pastores e bispos, nós somos um corpo. Se um sente dor, todos deveriam sentir. Todos. E submetendo a Deus, buscando exclusivamente a glória de Deus. Jesus veio ao mundo sendo Deus, se fez homem, diz a palavra. Não tem humilhação maior do que essa. Porque homem é o quê? Homem é limitado, é insignificante, é vulnerável. E Jesus, ele desceu do pedestal da glória dele, se despiu da glória. E hoje tem um nome que está acima de todo nome, tudo é para ele hoje. Foi honrado. Você não cresce às vezes porque você espera que o apóstolo, ou o bispo, ou que os homens, ou que o mundo te honre. Você que busca a glória do mundo, do homem, seu ministério vai ser sempre de derrota. Se você focar em buscar a glória de Deus, você vai ser um instrumento e todo mundo vai perceber. Você vai ser usado por Ele. É óbvio que as adversidades virão. O que eu recebo de conselho para me submeter a esse bando, toda hora eu estou recebendo conselho. Esse pessoal que odeia a obra de Deus, não me submeta. Meu foco é a obra de Deus, é a glória de Deus. Eu não fui chamado para glorificar prefeito, governador, presidente, fui chamado para glorificar a Deus. E eu vou glorificar a Deus, mesmo que seja com o meu sangue, com a minha vida, mas eu vou glorificar a Deus. Não fui chamado para isso. Deixar políticos dirigirem a igreja, só depois que eu morrer, se quiserem. Enquanto eu viver, político não dirige a igreja. Não. Declaro ao vivo isso aqui. Duvido, pode me torturar. Duvido que dirija. Duvido. Estou desafiando. Pode botar pressão para cima de mim. Pode botar pressão. Não dirige. Profeta não consulta reis. Reis consultam profeta. Leia a Bíblia. Aprende isso. Em relação a nós aqui, a obra, ao sentimento que vai fazer você crescer. Diz assim, o exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Jesus, ele de Deus virou homem. Ou seja, ele abriu mão da glória. Por isso ele é glorificado hoje. Por isso ele cresceu. Por isso a semente dele não deixou de germinar, de crescer, de frutificar. E cresce a cada dia. Então o exemplo de Cristo é que eu e você temos que procurar exclusivamente a glória do Pai. E o que causa contendas entre nós,
porfia, disputa, ciúmes, insatisfação. É exatamente o fato de cada um ter o seu próprio projeto. O projeto pessoal, a sua meta. Seu sonho particular. O homem de Deus e a mulher de Deus sonha o sonho de Deus. José sonhava o sonho de Deus. Que é Deus quem dava a ele. E o que amarra o seu ministério, a sua vida, e não deixa você aparecer? É o projeto pessoal. Isso faz você desobedecer. Quando o sujeito tem um projeto pessoal, faz ele roubar, enganar, desobedecer. E ele vive como se não tivesse uma responsabilidade, uma unção, como se não tivesse que representar o Deus Todo-Poderoso. Ele está sempre disputando, sempre querendo aparecer mais do que o outro. Se o outro cresce, isso incomoda. E Jesus deu o exemplo. Ele sendo, deixou de ser. Eu e você nunca fomos nada, mas queremos ser. O querer ser é que atrapalha. Usurpar. Jesus não quis usurpar. Não. Ou seja, Jesus não quis tomar posse daquilo que era direito dele, só para que o Pai fosse glorificado. Ele abriu mão. O seu crescimento, a sua conquista, a sua vitória está exatamente no se despojar, se esvaziar de si. Se você aprender isso, você vai crescer, você vai ter o investimento de Deus. Deus quer investir em nós. Está difícil demais encontrar pessoas confiáveis ou pessoas que conquistem a confiança de Deus. Confiar em Deus é uma coisa, conquistar a confiança dele é outra coisa. Eu não tenho dúvidas que você confia em Deus. Mas o sacerdote tem que ter muito mais do que isso. Ele tem que conquistar a confiança de Deus, como Jó. Deus fez referência de Jó. Deus investiu em Jó e não foi envergonhado. A mulher dele não correspondeu. Deus fez referência de Daniel, de Noé, e de outros, Então o que ele quer é que eu e você tenhamos este nome, que ele possa dizer ao fulano, o cicrano, aquele ali é desse jeito. Você é de um jeito num dia, no outro dia já mudou porque cometeram injustiça contra você. Porque outros tiveram oportunidade na sua frente. Ou porque você está sendo humilhado. Então, Deus não confia em você, Ele não pode investir em você. Você pode confiar nele, mas se Ele não confiar em você, Ele não investe em você. Por isso que às vezes, aparentemente você vê gente fervorosa, que aparenta ter muita fé, e outro muito mais pacato, muito mais discreto. Deus investe grandemente nele. Porque Deus não é como o Valdemiro, não. O Valdemiro pode até julgar pelas aparências, mas Deus conhece cada um de nós. Deus não confia coisas grandes a todos, não.
Eu sou julgado muitas das vezes pelas aparências. Mas dá uma olhada no tamanho da obra que Deus confiou na minha vida. Deus conhece cada um por dentro. Então, a recomendação é ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Isso não é difícil para nós, que nós não somos nada. Foi difícil para Ele. Para eu e você termos o sentimento que houve nele, nós vamos crescer. Agora, Ele teve que diminuir para ter esse sentimento de servo. Deus não está interessado no apóstolo, no bispo, no pastor, na pastora, não. Ele está interessado no servo. Deus não precisa de pastor, Ele precisa de servo. De missionário. Tem uns que até se incomodam em ser chamado pelo nome. Eu já vi isso. Eu não. Eu ando na rua aí. Você precisa ver como é que eles me chamam. Eu dou glória a Deus ainda por ser reconhecido. Posição. Status. Isso preocupa muita gente. Continuando, diz assim: pois ele subsistindo, quer dizer, ele existia em forma de Deus, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. O Senhor assumiu forma de servo, e o servo, ele quer assumir forma de Senhor. A gente quer ser reconhecido, né? Isso atrapalha a nossa vida. É claro que se você não quiser ser reconhecido, você será. É óbvio. Só serão reconhecidos os que não buscam isso. Os que não se preocupam com isso. Os que não têm isso no seu projeto. Só serão respeitados, reconhecidos. Só vão aparecer os que não querem aparecer. Os que querem, Deus vai rejeitar e vai remover. E isso, eu não estou ensinando isso para eu ter facilidade em administrar vocês, não. Para ser sincero com você, eu me limito em ser atalaia, em avisar. Eu não fico preocupado se este ou aquele está insatisfeito, vai abrir igreja, vai sair da igreja, não. Pelo contrário, toda hora sai e toda hora entra também. Eu não fui te consultar e nem pedir misericórdia, ajuda para você quando comecei esse ministério, não. Eu sabia que eu ia passar, a dor que eu ia sentir, ainda sinto. Só que eu assumi isso, eu vou até o fim. Quem quiser ir até o fim, vai junto. Quem não quiser, vai ficar pelo caminho. Então, só tem um jeito de Deus te usar. E se Ele não te usar, você não vai aparecer, não vai crescer. Você não tem nada próprio, eu também não tenho. Ninguém de nós tem. Você não pode curar ninguém de gripe. Você não pode convencer ninguém. Você não pode manter ninguém sentado lá na igreja te ouvindo. Não. É só voltar às suas origens. Ninguém é nada. Ninguém é nada. Infelizmente os políticos não entendem isso. Também nunca foram nada. Foi Deus que os colocou onde estão. Mas eles são ignorantes, então eles acham que são donos, que podem mandar. Por isso que a cadeia está cheia deles. Porque chega um momento que Deus perde a paciência. É isso. Então, eu e você não podemos cometer esse erro. Essa besteira de achar que temos alguma coisa própria. De achar que conquistamos por mérito alguma coisa. Não. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que seremos,
tudo, 100% veio e virá de Deus. Se caímos no erro de acharmos que podemos, que fazemos, que sabemos, vamos ficar para trás. Então, se você se humilhar, Ele vai te exaltar. Se você fizer do projeto de Deus o seu projeto, Ele vai te honrar em tudo que você faz, ou tudo que você fizer. Jesus veio exclusivamente para cumprir o projeto do Pai. E o Pai então o colocou acima de tudo e de todos. Hoje, o nome de Jesus está acima de todos os nomes. Ninguém faz nada sem Ele, ninguém é nada. Nele reside toda a plenitude, diz a palavra. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Imagina Deus ser reconhecido em figura humana. Talvez você não tenha ideia do que seja isso. Deus o Todo-Poderoso, onipresente, onisciente. Eu já vi bispo reagindo. Foi chamado de pastor, o sujeito, não, pastor não, bispo. O pastor foi chamado pelo nome, pastor fulano. Qual o seu nome? Pastor fulano. Até comigo. Deus virou homem e foi reconhecido em figura humana. Que humilhação, não tem humilhação maior do que esta. Não existe. E eu e você queremos ser vistos como deuses. Você pode até dizer que não, mas no fundo é isso. Quando você acha que o outro recebeu algo na sua frente. Eu digo eu e você porque não escapa ninguém não. Nós mesmos. Nós queremos ser deuses quando Deus foi reconhecido em figura humana. É isso. É só ver a reação de cada um quando Deus resolve exaltar alguém. Quando Deus resolve abençoar alguém. Você deveria torcer pelos colegas, pelos irmãos. Quando a Bíblia diz que nós somos um corpo, é que a cabeça fica contente quando a mão está bem, quando o pé está bem. Mas não é assim no nosso meio, infelizmente. Há divergências, há contendas, há ciúmes, há invejas, há insubmissão, há desobediência. Por exemplo, eu dei uma ordem, nenhum bispo transfere ninguém de um estado para outro sem a minha autorização. Eu cheguei em Santa Catarina, vi um monte de pastor do Ceará. E por acaso eu fui consultado nisso aí? Não. Não reclamem quando Deus removeu o que deu para vocês. Não reclamem. Porque vocês são avisados, são ensinados e não se submetem àquilo que eu mando fazer. Não reclamem. Não reclamem. E eu vou fazer cumprir o que Deus me mandou. Então não reclamem. É a última vez que eu vou dizer. É a última vez. Se algum bispo transferir pastor de um estado para o outro, sem me consultar, seja quem for, não vai fazer mais parte dessa obra. Agora vai ser assim. Agora vai ser assim. Não vai fazer mais parte. Se eu não cumprir, que Deus tira de mim o que Ele me deu. Não vai fazer mais parte.
Eu vou arrumar um telefone só para vocês, para os líderes. Exclusivamente para vocês. Pode mandar a mensagem ou ligar a hora que quiserem. Eu posso mandar o pastor fulano para tal lugar? Do contrário, quando eu souber, porque vai chegar no meu conhecimento, você não fará mais parte dessa obra, se você não obedecer. Isso chegou ao limite, meu limite, a desobediência. Você como bispo, você deveria dar valor e respeitar o seu pastor. Aliás, você deveria tratá-lo como filho. Assim que você faz com seu filho, manda para lá e para cá. É assim? Não, você não faz, você cuida dele. Eu respeito vocês, vocês têm que respeitar os seus pastores. E os pastores têm que agir assim para com os obreiros. A igreja tem que ter isso. Aliás, você tem que se preocupar. Você tem ovelhas já no seu estado. O seu pastor e a esposa dele, os filhos dele são as primeiras ovelhas, juntamente com a sua família. Então, a recomendação é que tenhamos o mesmo sentimento. Que houve em Cristo. É claro que Cristo teve que descer, né? Agora eu e você somos o quê? Nada. Ou você é alguma coisa? Você pode ter faculdade, você pode conhecer isso, aquilo, você não é nada também não. Ninguém é nada. Ninguém é nada. E Deus está sempre deixando acontecer alguma coisa para que a gente se situe, né? E saiba que não é nada. Deus sempre deixa alguma situação para que fiquemos impotentes diante dela, para que sejamos colocados no devido lugar. Isso é comigo, é com você, e será sempre assim. Deus não gostaria de fazer isso. Não. Mas faz parte da disciplina, e Ele faz por zelo. Um repórter perguntou para mim uma vez: por que o senhor foi vaiado? Eu falei: Deus cuidando de mim. Ele falou: não entendi. Por que você não vai entender nunca? Você não vai entender nunca. E eu baixei a minha bolinha, e uma semana depois, um grupo do bispo lá da televisão dele foi lá para me vaiar. Uma semana depois, mais de 3 milhões me aplaudiram. É zelo de Deus. Eu falei: um repórter da banda, eu falei: isso é zelo de Deus. Eu falei: como assim? Eu falei: você não vai entender. Não está em vocês aí. Deus quer que tenhamos essa consciência da insignificância do homem e a grandeza dele. O que nós estamos fazendo aqui? Nós fomos chamados só para glorificar, só para honrá-lo. Lembra da última palavra? Da última mensagem? Malaquias, não é isso? Você foi chamado para honrar a Deus, não é para ser aplaudido, para receber diploma disso, daquilo. Toda hora estão mandando um diploma para mim. Eu nem sei onde fica, não. Você quer ser... Eu vou ser sincero com você, evita fazer isso. Os políticos da igreja não ficam arrumando diploma para mim, não. Eu nunca estudei, para que eu vou ter diploma? Tem uns bandidos aí travestidos de pastores que até vendem diploma, não sei se você sabe disso. Bandido mesmo, deveria estar na cadeia. Estelionatário, bandido, falsificador. Vende carteirinha. Tem bispo que é doido para ter uma carteirinha. Tomara que a polícia te pegue e te ponha na cadeia com essas carteirinhas. Tomara mesmo.
Isso é palhaçada. Palhaçada. Você não estudou, você vai ter carteirinha de juiz. Você não é juiz. Nem de futebol você consegue ser. É isso mesmo. O outro me ofereceu, eu estava no ministério, aí advogado da igreja me ofereceu, você quer um diploma disso? Eu falei, sai fora, rapaz. Diploma disso para quê? De doutor? Eu falei, que doutor? Não sou doutor coisa nenhuma. Por que você não estudou? Por que você é burro, então? Se você queria ter diploma, estudasse. Estuda que ainda tem, estuda e consiga um. Se metendo com diploma, com carteirinha, para com essa palhaçada. Para com essa palhaçada. Para com essa palhaçada. Só faltava essa. Aí minha carteira disso, daquilo, meu diploma. Tomara que pegue. Pegaram lá no Rio. Primeiro eu sou juiz. E essa outra aqui? Essa aí é de padre. E essa outra, sei lá, até do Satanás o cara tinha. Isso é palhaçada. Não, que não, tem bispo, tem carteira até do diabo. Por quê? Porque essa coisa apertar mesmo, ele mostra lá com chifre, com cauda, eu sou o diabo. Aí o cara fica com medo, entendeu? Que besteira. Eu não sou é nada. Sou nada. Perguntaram para mim, você tem a carteira de pesca? Eu falei, essa aí eu tenho, é R$60, paga na caixa. Com 60 contos você paga na caixa e vai renovando. O que é uma palhaçada também, porque você tem carteira, você pode pescar. Se não tem, não pode. Quer dizer, se você der dinheiro para eles desviarem, você pode pescar. Mas aí é comprado, isso aí dá certo, está dentro da lei. Agora, pastor com carteira de juiz, se eu pegar você, o primeiro a tomar atitude sou eu. Esconda essa carteira de mim. Aí entra um bandido vendendo diploma, carteira. Que palhaçada. É igual o passaporte. Tempo atrás aí, um partido ia querer me forçar a apoiar, ele mandou avisar que ia caçar meu passaporte diplomático. Eu falei, não precisa caçar não, vem cá pegar que eu dou para você, não vale nada essa porcaria. Eu entro na fila normal mesmo. Isso não é nada não, isso é palhaçada. Eu não pedi droga nenhuma. É pegar essa porcaria que eu dou para você de volta. Isso não é nada não, isso é besteira. Isso é besteira. Eu não quero que o homem me exalte não. Eu quero ser exaltado por Deus. Eu não quero glória de ninguém não, eu quero glória de Deus. Quero que Deus me glorifique, mas homem nenhum não. Porque o homem glorificando é falsidade, certamente. Pode ter certeza. Quando um homem te glorificar, fica cabreiro porque ele é hipócrita. É isso mesmo. Hipocrisia. Alguma coisa ele viu em você, alguma coisa que possa render para ele. Ninguém me dava nem um pão para comer. Porque eu não representava nada para eles. Eu estou muito triste. Porque isso é duro, mas é a realidade. Quando você vê que não vale nada para ninguém, eu descobri que eu não valo nada para ninguém. Então eu só quero a glória de Deus na minha vida. Só de Deus. E para isso eu vou ter que me esvaziar todo dia, me despojar. E você também. Não se iluda não. Se iluda não. Com homens não. Se afine com Deus, você vai ver o que Ele vai fazer. Ele vai fazer um estrago no inferno através da sua vida, você vai ver.
Você vai ver. Se afine com Ele. Levanta de madrugada. Se apaixone por Ele. Levanta de madrugada. Põe o rosto no chão. E se afine com Deus. Você vai chegar no altar. O cego vai ouvir a sua voz, vai te procurar e vai te ver. Sua presença vai abrir os olhos dele. Você vai ver. E não tem coisa que dê mais satisfação ao homem de saber que Deus gosta dele. Você vai chegar nas reuniões, você vai ouvir as pessoas gritando, ó, eu olhei para o Senhor e fui curado. Eu sonhei com o Senhor e fui curado de câncer. Eu escuto isso direto. Já ouviu isso? Já pensou? A gente quer combater esse negócio de sonho, nem dá para combater, entendeu? Que tem gente. Esses dias alguém me viu, foi um jovenzinho, um índio. O índiozinho estava morrendo, queimou 80 e poucos %. Ah, é cigano, né? Desculpa. É cigano, né? Você viu isso? Quem viu isso? É cigano, tá vendo? Eu nem sei o que é índio, o que é cigano, mas não. É cigano, é isso mesmo. Ciganinho assim, ó. Estava morrendo o ciganinho. Ele falou, pai, fica tranquilo. Eu vi o apóstolo entrando dentro do fogo. Eu falei, pior que eu estou num fogo danado mesmo. Eu falei, rapaz, tem todo mundo querendo me queimar, rapaz. Esses caras aí, esses corruptos, entendeu? Só que o negócio aqui é carne dura para assar, sabia? Aqui é complicado. Aqui não assa fácil, não. Não assa mesmo. Então, você deve se esvaziar. Não queira ser nada, não. Não queira reconhecimento, não. Trabalhe, sirva, faz crescer o seu ministério, a sua igreja. Se Deus te deu um bairro, ganhe esse bairro para Jesus. Se deu uma cidade, ganhe. Se deu um estado, ganhe. Se deu um país, ganhe. Eu sei que eu não posso convencer vocês, mas eu queria tanto ver vocês crescendo, mas crescendo. Eu fico tão feliz quando eu escuto, eu vejo que lá no tal estado, o pastor vai lá, o bispo vai lá no interiorzinho, numa cidadezinha, uma multidão adorando a Deus. Vai, marca um batismo, batiza a multidão. O outro simplesinho foi lá construir a igreja. Aliás, eu nunca vi um negócio desse. Eu já pedi tanta coisa para tantos bispos e fico empurrando com a barriga. Um pastorzinho simples lá no Pará, com o bispo lá, já construíram a igreja dos índios. Não sei se vocês viram, estava cheia de índios, almas preciosas. Preciosas. Ninguém dá nada por eles. O índio não tem nada para dar para ninguém, não. Aliás, só sabe pedir. Eles estão me assistindo lá agora. Eu falo isso para eles. Quando você vê um índio, vai ter certeza que ele vai pedir. Ele vai te dar um cocá e vai te pedir o relógio, o sapato. É verdade. Fazer o quê? Eles estão certos, porque eles não têm, tadinho. Estão certo. Índio não tem nada para dar, não. Eles só tem para pedir. Eu fiquei contente quando o pastorzinho chegou para mim lá no Pará. Vou honrar o Senhor, vou cuidar deles com a minha vida. E isso é maravilhoso. Se esse pastor tivesse o espírito do Satanás, do ladrão, ele ia roubar o que dos índios? Roubar o quê? As onças, os veados, os porcos do mato. É homem de Deus, aí está homem de Deus. Vai fazer o quê? Aí tem líder que fala assim, Valtemir é maluco, ele fala isso no ar, fala no ar mesmo, desliga a televisão. É isso mesmo. Você fica fazendo reunião às escuras aí com os seus pastores, ensinando o quê? Ensinando besteira. Ensinando besteira. E não adianta, porque vaza. Eu quero ver bispo e pastores virem com o celularzinho para gravar o que o Valtemiro falou. Está tudo no ar já. Grava, orelha. Grava e taca na internet. Não é assim que vocês gostam? Põe lá.
Está tudo no ar. Quero ver. Grava. Grava lá e fala para o prefeito que eu estou invocado com ele. Fala para ele. Quero ver. Aquela história do furo de reportagem, né? O sujeito foi lá e filmou uma televisão, ele foi lá e filmou meu barco de pesca, preparou a matéria. Aí eu cheguei na televisão e falei, ó, gente, olha aqui o meu barco, ó. Eu falei, ih, rapaz, acabou com a gente. Ah, vai para os quintos, rapaz. Vai filmar o diabo de carregue. Faltava essa. Até parece que eu não posso ter barco de pesca. Então, aqui fica difícil. Tem uns que já vêm com o celularzinho para gravar. Grava a bronca que eu vou dar em você, que eu já dou no ar ao vivo. Aí o outro fica lá fazendo besteira, ensinando besteira, e os caras gravam e tacam. Você já viu isso aí? Tem gente que fica meio cabreiro em casa, porque esse Valdemir é maluco, o que eu posso fazer? É verdade, é assim que Jesus vivia. Raça de víbora. Imagina Jesus falando hoje, é porque ele está na Bíblia, se fosse em particular. Ele estava na reunião, sua mãe está aí fora, né? Não deixa entrar não. Entendeu como é que é? Está lá. Você quer crescer? Claro que quer. Esquece a sua vida. Esquece a sua vida, você não está crescendo, você está preocupado com a sua vida. Isso aí é certo. Você pode até não gostar do que eu estou falando, mas é certo isso. Isso não quer dizer que você seja má pessoa, não. Isso aí, todo mundo já se preocupou com a sua vida. Isso aí acontece comigo, com você, com todo mundo. A gente tem que se policiar nisso. Porque às vezes a gente chega um momento que a gente é preocupado com a vida da gente. E aí Deus não consegue, tem liberdade. Se você fizer do projeto de Deus o seu projeto, Ele vai investir em você. Meu Deus, só em olhar para as pessoas na rua você vai abençoá-las. E quem vai ganhar com isso é você. Você quer uma coisa? Eu vou falar uma coisa aqui que talvez não agrade lá fora, não sei aqui dentro. Se tem alguém que não quer, fala que não quer crescer, é mentiroso. E só tem um caminho para você crescer. Não é aquele crescimento que o Valdemiro dá, não, porque isso aí você despenca rapidinho depois. O de Deus é você abrindo mão de todos os seus projetos e investir pesado no de Deus. Você vai ser vitrine. Todo mundo vai querer imitar você. Por que fulano, as coisas que fulano faz dá certo? Esquece a sua vida. No sentido, não, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, ninguém me não, esquece isso. Esquece isso. Tenha prazer na glorificação que Deus recebe das pessoas através de você. Coisa boa é quando alguém diz, eu glorifico a Deus pela sua vida. Semana eu recebi a mensagem de um jornalista. Ele é católico. Renomado. Todo mundo aqui conhece. Ele falando assim, apóstolo, ore por mim. Está ali, meu celular. Ore por mim. Ore por nós. E eu glorifico a Deus, ele é católico, glorifico a Deus pelo seu ministério, pela sua vida, pela sua pregação nas madrugadas. Um jornalista famoso, está ali. Que coisa boa. Um sujeito teoricamente ignorante está glorificando a quem? A Deus. Se você servir, se
a sua vida servir para glorificar a Deus e ser o prêmio máximo que o sacerdote pode ganhar. Máximo. Quando Eliseu chegava na cidade, ou no país, ou na província, o rei daquele lugar falava, mesmo aqueles que não gostavam dele, falava assim: o homem de Deus está aí. E não tinha jornal para anunciar, nem rádio. Já leram isso? O homem de Deus chegou na cidade. Mudava o clima. Mudava tudo. Então, eu torço muito por vocês. Talvez você não acredite nisso. Na terra não tem ninguém que torce mais por vocês do que eu, não. Não tem, isso aí eu afirmo. Nem a sua mulher, nem seu marido, nem seu filho. Eu torço muito por vocês. Muito. É muito. Eu fico triste não poder contribuir mais com o crescimento de vocês. Mas eu torço muito. Sabe, isso aí é coisa de Deus. Eu me realizo quando eu vejo um bispo, um pastor dando fruto. Quando eu vou lá no seu estado e vejo a multidão e as pessoas vêm falar comigo, mesmo aqui. Apóstolo, aquele bispo lá é uma bênção, aquele pastor é uma bênção, o bispo fulano. Isso aí me dá um prazer que você não tem ideia. Não tem ideia. Mas eu vejo que há alguma coisa que tem sido pedra de tropeço no seu caminho. Estorvo, sabe? Talvez algum sentimento. Jesus trabalhava muito com os discípulos. Jesus não ficava atrás de multidão, não. A multidão ficava atrás dele. Por incrível que pareça, a gente fica atrás de multidão, né? Mas o certo é as multidões correrem atrás de nós, você sabia? Porque volta e meia, ou eventualmente Jesus estava com uma pessoa só ensinando, ou lá no deserto de Samaria, ou na casa de Marta e Maria, né? Ou em Cafarnaum, imagina, ou lá em Naim. Imagina o mestre que tinha um tempo tão precioso, tão valioso, né? Quem olhava de fora falava, não é possível, ele poderia estar com tantos milhões de pessoas. Mas é assim. Na maioria do tempo ele estava com os discípulos. Eu torço por vocês. Infelizmente eu não tive isso, pelo contrário. Se alguém chegar para mim e falar, o bispo fulano, o pastor fulano estava fazendo o programa, deu tantos pontos de audiência, deu tantas pessoas pela primeira vez na reunião. Meu Deus, eu me realizo nisso, mas eu na época tive problemas, porque alguns que são do meu tempo sabem. Ciúmes. O líder tinha ciúmes de mim. Ele convocava os bispos para a reunião dele. Ele falava, eu e os bispos vamos atender. Quando ele vinha que a minha fila tinha 5 ou 10 vezes mais pessoas do que na fila dele, isso vinha em forma de humilhação. E quantas vezes já me disseram sobre medir a audiência do programa? Agora não precisa mais colocar a reunião do líder, põe a do Valdemiro, como se eu tivesse culpa das pessoas estarem me assistindo.
pode ter certeza que meu sentimento em relação a vocês é diferente. Não que eu seja alguma coisa que, na minha insignificância, eu torço por vocês. Eu tenho esperança em vocês. Eu sei que um ou outro, como eu falei na última reunião, não consegue absorver, assimilar, mas eu tenho esperança. Eu não estou em condição de falar hoje, mas eu achei que deveria falar, mesmo que fosse pouco, mas falar desse sentimento de Cristo que eu estou falando aqui, mas eu mal posso suportar a dor. Mas hoje eu queria que você saísse daqui e dissesse para Deus: Senhor, eu pago o preço que for, mas o meu projeto é o seu projeto. Eu vou ter muitas alegrias quando alguém... Às vezes acontece de eu chegar em determinados lugares. Esses dias uma senhora falou, eu não sentia, da cintura para baixo eu não sentia o corpo. Eu era carregada. Um pastor seu, que nem é conhecido, acho que nem o senhor conhece. Ele me viu sendo carregado, ele falou, se eu sou de Deus, em poucos dias você vai estar levando uma vida normal. Sem mais, sem menos, ela estava na cama, começou a sentir, andando. Isso aí me dá prazer. Ninguém conhece, mas é um profeta de Deus. É claro que vai ficar conhecido daqui a pouco. Porque ela já passou isso para tanta gente. Alguém deve perguntar para ela, por que você está andando? Eu fui na Mundial. O Valdemiro? Não foi o Valdemiro. Foi um pastorzinho lá do interior. O Valdemiro não é maior que vocês. O Valdemiro não faz nada também não. O Valdemiro é igualzinho a você. E o que Deus faz através do Valdemiro pode fazer através de vocês. Aliás, vai fazer. Embora eu não seja nada, veja esse número de pastor que tem aqui. Cada um com ministério em evidência como está o meu. Pensa bem. Pensa bem. Pensa bem, é o que Deus quer. Quando eu estiver lá com 50 mil pessoas, cada um com 50 mil no seu estado. Você pensa o quê? Que Deus não quer isso? Claro que quer. Que há estorvo, há tropeço, há empecilhos. Você tem que se despojar, se esvaziar. Não queira ficar no pedestal, não. Servir. Procura servir. E da melhor maneira possível, executar aquilo que é mandado. Às vezes é contrário ao que você pensa. Às vezes o que eu mando você fazer na obra é contrário ao seu pensamento, contraria você. Mas se não fosse para ser assim, então ninguém precisaria ser dirigido. Se você tivesse condições de acertar no índice que satisfizesse o coração de Deus, Ele não colocaria você para ser dirigido por mim, não. Você não tem que se agradar. Não é natural que todo ensinamento, toda ordem que você recebe, você seja favorável, não. Você tem que executar. Porque se todo pensamento meu batesse com o seu, não ia precisar de líder. A gente ia ser como os gafanhotos, as formigas.
Nós somos inferiores às formigas. Você sabia disso? Não? Aos gafanhotos. Quem já viu uma nuvem de gafanhoto? Quem já viu? Você conseguiu identificar o líder? Até para voar em sincronismo. Você já viu? Eles são maiores que nós, que a gente não consegue viver assim. A gente precisa ser dirigido. É? E para que você vai querer ter projeto pessoal se você não chega a ser um gafanhoto? E nem isso a gente consegue ser. A gente precisa ser dirigido, eles não precisam não. Dá uma olhada para você ver. Eles não precisam não. Você já viu um cardume nadando? Você acha que ali tem líder? Tem nada. Um cardume de barracudas. De lambari. Você já viu? Eles são maiores que nós. O homem não consegue. Tudo que é setor tem líder. Tudo que é área. Porque o homem não consegue. Por causa dessa disputa. Eles não disputam espaço. Não. Um grupo desse tamanho aqui tem um monte de problemas. Um monte de problemas. Ciúmes, vaidade. Um monte de problema. Eu só não acabo igual outros fizeram com a música na igreja de louvor, porque não é meu, é de Deus e no céu tem. Então eu jamais vou fazer isso. Mas é tanta dor de cabeça que você nem tem ideia. Aborrecimento. Mas eu vou dizer para vocês, se a gente não consegue ser como os gafanhotos, as formigas, para que a gente quer ser alguma coisa? O que Deus quer é que a nossa vida seja um instrumento mesmo nas mãos dele, um vaso, né? Deus quer entregar os dons de maneira que as pessoas possam perceber a glória dele, a grandeza dele em você. Deus não faz acepção, não tem melhor, não tem maior, não. Aquele que mais se aperfeiçoar nele. Eu estava lendo essa madrugada. Eu não dormi. Eu estava lendo sobre isso. Deixa eu ver aqui em Efésios capítulo 4. Só a completar aqui, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Efésios capítulo 4, eu estava lendo. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Esse modo digno aí, traduzindo, quer dizer que sejamos merecedores. Nós não somos merecedores de nada, mas biblicamente falando, Deus quer que venhamos atingir um estágio, tá? Um nível que Ele possa justificar o que Ele nos deu, o que Ele fez por nós, o tanto que Ele nos ungiu. Você entende o que eu estou falando? O diabo meio que cobrou assim o bem-estar de Jó, o sucesso de Jó. Mas Deus justificou. Deus não precisa disso, mas até isso Ele faz. Deus justificou porque que Jó era abençoado daquele jeito, não? Sim ou não? Ele justificou. O diabo falou não, ele
Ele teme porque o Senhor dá tudo. Deus falou, não, eu dou tudo porque ele teme. Justificou, você viu lá? E naquilo lá, ó, nem se Noé, Daniel e Jó, não tem? Deus, ele quer justificar. Ele não precisa disso, mas ele quer justificar o porquê. Que ele te deu isso, que ele fez aquilo outro. Ele quer justificar. E quando aqueles lá, os amigos de Jó, queriam um perdão, a bênção, Deus falou para eles assim, ó, eu só atendo vocês se Jó pedir. E olha que Jó estava numa miséria desgraçada, hein? Jó, o projeto dele era alegrar o coração de Deus. Por isso ele conquistou daquele jeito e atraiu tanta raiva de Satanás. Isso aí é bom você saber. Se você tiver como meta, como projeto, o agradar, o servir a Deus, você vai mexer com o Satanás, ele vai investir pesado contra você. Mas do outro lado, Deus vai investir muito na sua vida. Então não interessa o investimento que o diabo faça. Não interessa. Imagina você, Deus justificando. Ó. Você acha que algum líder não questiona isso no coração? Porque o sujeito ele começa a comparar o grau de conhecimento dele, status, enfim. Fama, talvez. Eu imagino que um monte deles... Você tem ideia, tem um estrangeiro que teve esses dias... Lá na igreja, na última reunião que eu fiz com vocês, tinha lá um libanês, um investidor, um empresário. Ele viu aquela multidão de pastores, ele veio me perguntar, eu falei, vem cá, isso aí é reunião do povo? Eu falei, não, de pastores. Eu falei, não é possível isso. Ele nem fala português direito, né? Eu falei, não é possível. Isso aí é só líder, só pastor. Eu falei, só que é só do estado de São Paulo. Ele falou, meu Deus. E ele falou assim, ó, eu vou patrocinar a igreja lá fora em alguns países, ele falou. Eu vou abrir essa igreja no país tal, foi falando. É que não... Quem olha para mim, pensa que eu sou um laranja de alguém. Tão insignificante que eu sou. Você sabia que já disseram isso, né? Eu acho que isso aí deveria servir de exemplo para vocês, porque ninguém teria coragem de investir em mim. Deus teve. Às vezes o diabo quer falar isso para você. Quem vai investir em você? Deus vai investir em você. E quando ele investir em você, você vai aparecer. Mas para isso, você tem que dar garantias de que o retorno deste investimento vai ser para ele. Você entende o que eu estou falando? Você não vai trazer isso para si e dizer, não, que eu mereço, que eu fiz. Não. Como fez? Esqueceu que Deus ia investir em você? Você não fez nada. Ele investiu. É igual um time que é patrocinado. Aí fica exaltando o presidente, o técnico, o jogador fulano. Aí o patrocínio sai e o time afunda. Você quer saber de uma coisa? Eu e você só estamos de pé porque Deus patrocina a gente. Aí
exemplo do que acontece com o patrocinador. Às vezes Deus limita esse patrocínio, a gente passa um aperto danado. Tem hora que parece que Deus, ele abre a torneira assim, né, do patrocínio, e tudo que você fala acontece. Qualquer reuniãozinha sua tem 100, 200 pessoas pela primeira vez. Tem hora que Deus está em estado de graça com você, então Ele investe em você de um jeito, você fica até com medo de falar certas coisas, até espirrar, você espirra e cai uma árvore, entendeu? Um negócio tão poderoso que tal. A unção de Deus na sua vida. Deus, Ele quer ser tudo, a razão de tudo na vida da gente. De tudo. É comum pastores se aborrecerem. De vez em quando aparece um aqui, eu vim embora para cá, para São Paulo. Quem foi que te mandou? O bispo? Não. É que minha mulher estava precisando de um tratamento. Ué. E a população que tem lá? Lá não tem tratamento? Por que o povo pode ser tratado lá? O povo, os obreiros, tem umas coisas estranhas. E o sujeito fica no meu pé aqui. Eu não consigo entrar, não. Eles entram na frente do carro. Eu quero voltar para a obra. Mas você sabe por quê? O bicho tirou? Não, tirou não. É que eu tinha que fazer um tratamento. É podólogo, né? Um exemplo. Peraí. Eu falei, e o povo? Quando eu fui para a África com a família, as meninas pequenininhas, lá só tinha um ebola na época, mais nada. Coisa fraquinha, né? Rondando lá no Zaire, Etiópia, e guerra, sem falar da guerra. Que tratamento? E o povo lá? Peraí, ó. Está tudo errado, igreja. Nós não somos empresários. Nós não somos políticos. Não. Nós não somos senhores, nós somos servos. Servo tem que servir. Servo só tem que servir. João capítulo 12, se eu não me engano. Jesus disse: o grão de trigo caindo na terra, não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Quem ama a sua vida, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Onde é que ele está mesmo? Jesus está onde? Onde é que Jesus está, meu filho? Você é pastor? Você sabe onde Jesus está, não? No céu? Tá, não? Não, né? Não é onde está o servo, não, é o contrário. Você acha que ele segue você? Quem foi que falou isso aí? Onde está o servo dele é o contrário. O senhor que segue o servo, não é o contrário, não? Se alguém me serve, siga-me. Mas como? Se eu não vejo. Onde eu estou, ali estará também o meu
Olha lá. Mostra lá em Mateus. É Mateus 25 ou é 20? Olha onde é que Jesus está, missionário. Dá uma olhada, ó. É missionário de Jesus, que nem na outra lá não, né? É normal aqui, né? É porque tem uma outra aí que todo político tem o sobrenome de Jesus. Sei o que de Jesus, Valdemiro de Jesus, Rodrigo de Jesus, Marco de Jesus, Zé Olímpio de Jesus. É estranho. Jacques de Jesus. Mas deixa eu falar, esse é o problema dele. Tomara que seja de Jesus mesmo. Tem umas besteiras que a gente vê por aí que eu vou te contar. Você tá doido. Onde é que Jesus está? Mostra lá. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Tem gente que vai achar, tá achando que vai conseguir entrar ali, meio que vai da cortina, né? E porá as ovelhas à direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei Jesus, né? Aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste, tive sede e me deste, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e enfermo e me visitastes. Jesus está enfermo? Tá não. Tá? Mas ele falou ali que ele chamou para a direita os servos e falou: eu estava enfermo e me visitaste. Aí o que vão dizer os servos? Quando foi isso? Quem é que vai entender isso, né? Se ele é poderoso, se ele pode tudo, sabe tudo, conhece tudo e tem tudo, como é que ele pode ser enfermo, estar preso, estar nu, estar na miséria? É que as pessoas se iludem, achando que Deus precisa delas. Tem um monte de pastor e bispo que deixa de fazer reunião para ir para o monte. Isso dá um prejuízo que você não tem ideia na sua vida. Lá no monte você está cuidando de quem? Na igreja está cuidando de Jesus. No monte está cuidando de você mesmo. Então eu não devo ir, deve ir, desde que isso não atrapalhe aquilo que é prioridade. Prioridade é cuidar das pessoas, é ouvir as pessoas e ensiná-las. Isso é prioridade. Olha lá. Você entendeu já não, né? Entendeu? Olha lá, mostra lá, filho. Eu estava enfermo, põe no enfermo, vai. E foste visitar-me. Aí eles vão dizer, ó. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso, te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, ele está falando dos mendigos, dos doentes, dos pobres, entendeu? A mim o fizeste. Isso quer dizer o seguinte: eu chamei vocês, ele está dizendo,
Valdemiro, todos aí. Eu não preciso de vocês, não. Eu chamei vocês como forma de exaltá-los, de abençoá-los, de valorizá-los. Né? Na verdade, nós não éramos para estar aqui. A gente era para estar num presídio, condenado, ou prostrado numa cadeira de rodas, ou num leito. A gente era para estar aí lavando, jogando uma aguinha no farol, no vidro dos carros, para ganhar uma esmola. A gente era para estar aí. Olha como é que nós estamos aqui, olha como é que vocês estão bonitos, ó. Isso aí é porque vocês são uma espécie de menina dos olhos de Deus, é isso que somos. Porque tem muitos lá onde eu falei. Eu era para estar na sarjeta mesmo. Eu era para estar morto, na verdade. Pergunta para o Francisco, meu irmão que está ali. Quando ele foi lá na roça, o estado que ele me achou lá. Pergunta para ele. Pergunta para ele. Fala, Francisco, é verdade isso que o apóstolo fala? Pergunta para ele o estado que ele me achou. Eu não tinha um colchão para dormir. Eu não tinha uma roupa para vestir, nem uma cueca. Eu não tinha comida para comer, um travesseiro para reclinar a cabeça, nem um amigo, nada. E meu pai jurou que ia me matar. Meu pai. E ele tentou me matar. Então era para estar morto, era para estar preso. E você não foge muito, não. Já ocorreram coisas com você que você só se livrou porque você é importante para Deus. Você pode até não ver nenhum merecimento, porque não tem mesmo. Por isso a recomendação nos acharmos dignos da vocação a que fomos chamados. Hoje nós podemos dar a Deus um álibi para Ele justificar o investimento que faz em nós. Você entende isso? Ele queria falar assim, de alguma maneira, olha, eu invisto no fulano porque ele levanta de madrugada, ele vai atrás das pessoas carentes, ele jejua, ele se doa, ele não mexe nas ofertas, nos dízimos. Ele é fiel. Ele quer justificar isso. Então, daí o ensinamento, né? Isso aí não vai dar a gente direito de bater no peito. Ele foi tolerante conosco até hoje. Na verdade, eu e você temos uma dívida extraordinariamente grande com Deus. Quem de nós poderia estar aqui se não fosse a misericórdia de Deus? Quem? Ninguém. Muito menos eu. Eu sou o mais insignificante de todos. Isso não é demagogia. Eu falo do histórico. Só que eu não posso deixar de discipliná-los, de corrigi-los ou de ensiná-los, porque eu estaria fugindo daquilo que Deus me deu, mandou fazer. Você pode ter mais cultura, você pode até conhecer a Bíblia melhor do que eu, mas eu não vou deixar de entregar aquilo que Deus mandou entregar. Se você se achar superior, procure
ter o seu próprio ministério, sei lá, ou se instruir com alguém que tenha mais capacidade do que eu. Mas se você está nessa obra, você vai ter que submeter ao ensinamento dela, à doutrina dela. Então, ninguém de nós é digno, mas a recomendação é, né? Ele diz assim: eu sou o prisioneiro do Senhor. Ele quer que andemos de modo digno da vocação a que fomos chamados. Fazer jus, né? Com toda a humildade e quê? Mansidão. Com longanimidade. Suportando-vos uns aos outros em amor. Você conhece essa palavra suportar? Quem conhece suportar? Ninguém gosta de viver assim. Suportar. Suportar é fazer um esforço tremendo. É tolerar aquilo que contraria você, mas por alguma razão você tolera, você suporta, você é sentir. Na verdade é perder, suportar. Só que a recomendação é suportar uns aos outros em amor. Tem alguns de nós assim, que cometemos determinadas falhas, que a vontade que tem é de dar um couro e largar o sujeito no meio de uma mata para ele não sair nunca mais, entendeu? Mas a recomendação é suportar. Veja bem, não, eu estou só dando esse exemplo, até no meio da Amazônia, no meio dos muriçoca lá, dos Zika vírus. Mas a Bíblia manda suportar em amor. E suportar em amor sugere que além de suportar, nós temos que torcer pelo sucesso. Porque o amor sugere isso, querer o bem-estar, entendeu? Até parece contraditório isso, né? Suportar em amor. Se é suportar, então como é que pode ser em amor? Não é verdade? Mas é que tem coisa que a gente não quer, mas tem que ser assim, porque a gente tem que querer o bem-estar da pessoa, mesmo ela não correspondendo, entendeu? Então, suportar em amor. Tipo Jesus lá na cruz, o sujeito jogando lá com as vestes, pai, ele orou: Pai, perdoa eles, entendeu? Isso é suportar em amor. Por que dá vontade de pegar um serrote, pegar um pedaço daquela cruz e jogar na cabeça daqueles que estão lá embaixo, zombando? Mas suportar em amor é isso. Perdoar. Tem gente que acha que eu sou doido, mas faz sentido o que eu estou falando? Então, isso que interessa. É a coerência da coisa. Eu encontro a turma aí, você não fala cada coisa. Eu falo: você gosta? Gosta. Então, por que você está criticando? Não, porque pouca gente tem coragem de falar. Tem que falar o que é, ué. Não é difícil ensinar, mas você não pode dar voltas. O tempo de se ensinar por parábola já passou. Tem que ser direto agora. É? Então, suportar. Você acha o quê? Você acha que eu sou esse amor de pessoa? O sujeito me chama de ladrão, me chama de tudo que é nome. Aí chega na igreja: apóstolo, eu te odiava, eu queria te dar um abraço. Eu falo: vem cá, meu filho. Não é fácil não, meu irmão. Dá vontade de dar uma chicotada, porque o sujeito é burro. Só que suportar em amor é isso. Você liberta ele com um abraço. É mais ou menos isso, você curar o que te chamou de ladrão. Você abençoar o que te assaltou, que botou o revólver na sua cabeça, te ameaçou de morte. É isso. Suportar em amor. A nossa vida é essa. É o que agrada a Deus. A verdade, resumindo, o nosso projeto não é agradar a nós mesmos, não. Porque, eventualmente, os mais contrariados seremos nós.
Você acha que... Por isso que... Olha o Jonas. A gente quer condenar o Jonas. Deus falou, vai lá em Nínive, prega o arrependimento e salva aquele povo. Jonas ficou procurando um posto de gasolina e falou, vou meter fogo naquela cidade. Não é isso que ele pensou, não? Eu vou derramar gasolina no morro, vou queimar todo mundo. É ruim, se eu pregar lá, o Senhor é muito bom, só vai acabar perdoando aquela praga lá. Ah, bem lá para você ver. Então Jonas errou, porque ele tinha que suportar em amor, né? Bom, eu não quero isso, mas é isso que Deus quer. Na verdade, todo ser humano tem essa coisa de querer a vingança. O sujeito me fez passar muito mal, ele vai ter que gemer um pouco, entendeu? Mas não entra nessa não, porque Deus não quer isso. A gente quer isso, mas Deus não quer isso. Aquele vizinho, essa igreja é de ladrão, não sei o quê, você fala, esse miserável vai falir, eu já falei isso um monte de vezes. Está errado. Paulo, no máximo, ele falava, é até arrepender só, entendeu? Né? Fica cego até se arrepender, miserável, aí tudo bem. Não dá vontade, não é mole não, meu irmão. Não é fácil não. Mas não é isso que Deus quer. Agora você vê, né? Ter o sentimento que houve em Cristo. Meu Deus, nós estamos engatinhando. E aquele bispo que atrapalhou você na obra, o pastor. Aí daqui a pouco você vê, ele está te auxiliando no seu estado. Aí o diabo fala, castiga esse miserável. Mas não pode. Você sabia que tem alguns na Mundial que lá do outro lado pisaram na bola comigo? Mas rapaz, eu vou falar uma coisa para você. Nem que eu seja modelo, não. Por isso que eu estou abrindo meu coração. Eu estou falando isso aqui, tem gente em casa e tem coragem de falar isso. É claro que eu tenho coragem. É claro que eu tenho coragem. Não é a sua vontade, não é a minha vontade, não é o nosso querer, não. Aliás, você acha que Jesus, ele queria derramar o sangue, passar aquelas dores, aquelas humilhações? Ele queria fazer isso? Ele confessa aí em João, ele pede para o Senhor, João mesmo 12, ele fala, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, e sim como tu. O nosso grande problema, defeito, é fazer o que a gente quer. É igual essa história de pastor. Você olha para o pastor assim, você fala assim, esse camarada aí não cresce, não. Você quer logo mandar. Se ele não cresce, para que você quer mandar ele para outro estado? Para quê? Você quer afundar o outro estado, é isso? Ou você não sabia que você foi colocado na vida dele como uma espécie de adubo, de esterco. De vitamina. Até no futebol, você já percebeu que às vezes um jogador não joga nada, vai um outro técnico para lá, ele arrebenta, o cara consegue fazer ele jogar? Você tem que fazer o seu pastor dar fruto. Você tem que saber dar valor a ele, mostrar para ele que ele é especial para Deus, que ele é importante para Deus, que ele é uma empresa de Deus, Deus quer investir nele. Não é ficar mandando para lá e para cá, não cresce, é mala, mala é você que fica mandando ele para lá e para cá. Oxe, o que vocês estão achando que estão no estádio do Corinthians? É só porque o São Paulo perdeu? É tudo corintiano.
tinha que fazer bagunça assim. Ó. Aquele pastor que você olha assim. Pior que às vezes o bispo chega no estado, o outro já fala, ó, aquele ali cresce, aquele ali não sei o quê, aquele outro ali, ó. Pega aquele outro ali, traga para perto de você e fala, meu filho, é assim, 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 você vai arrebentar. Deus é contigo. Olha o Gideão, ó. Gideão, o pai, a família de Gideão falou, esse moleque é um mala, vai lá socar o pilão lá, vai lá malhar o trigo lá, ó. Mala. Deus apareceu lá. Imagina o Gideão chegando na casa dele lá. Falando, o anjo foi lá, eu fiz um belo guisado para ele. O anjo foi lá? Você acha que o anjo ia atrás de você, rapaz? Fosse lá, ele ia passar primeiro por aqui. Deus, ele... Aliás, você vai ver isso. Aquele pastor que você olha assim, fala, isso é um zero à esquerda. Como Deus quer ser exaltado, a glória dele, daqui a pouco você está auxiliando ele, sabia, né? Ele vira um líder de estado, do país. Ele ainda vai ligar, manda o bispo fulano para mim. E eu vou mandar. Só que eu vou orientar ele, meu filho. Abençoa ele, leva ele para jantar, entendeu? Dá um carrinho mais ou menos para ele. Pisa nos outros. Pisa. Isso não existe. Tudo é de Deus. Isso aqui é engraçado. Tem hora que uns estão embaixo, os outros são falados na vitrine. Daqui a pouco. Isso é uma roda gigante, meu filho. Sabe qual é o segredo? Não queira ficar lá em cima, não é perigoso demais. Roda gigante, se você cair dali, não tem problema. Quando você cair lá de cima, esborracha tudo, sabia? Você tem que... Fica ali, entendeu? Seja amável. Se você é um bispo ou um pastor que está em evidência, seja servo dos outros. Eles vão avaliar isso em você. Fala, puxa, fulano está badalado, olha lá como é que é servo. Arrumou meu churrasquinho, meu prato de comida. Aproveita para começar hoje, um franguinho, leva lá com farofinha. E a esposa do bispo, a pastora, vai lá um pratinho, leva lá para a sua serva, entendeu? E pergunta, você quer mais? Eu já fiz isso, mas eu desanimei, porque eu levei para uns bispos e falaram, põe aí. Bom, brincadeira, não desanimei nada. Eu continuo servindo. É porque eu sirvo mal para boa, mas eu continuo servindo. Longanimidade. O que é isso? Você aí. Você é a esposa dele? Eu deixo você nervosa, né? Você está vendo? Eu não sei servir. Rapaz, todo mundo... Semana eu perguntei para um câmera, ele trabalha com o Datena, hein? Eu te deixo nervoso? Ele falou, deixa. Eu falei, caramba, o cara trabalha com o Datena. O Datena é bravo. O que é longanimidade, filha?
Não, então deixa. Não, acabou de falar. Fala você, minha filha. Hã? Não, estou falando para você falar o que é longanimidade. Você está falando assim, o que ela falou? Não estou entendendo. Fala mais alto. Não. Ser longânimo é ter um estoque de perdão inesgotável. Inesgotável. Deus é longânimo. Longanimidade. Quem é o longânimo? É aquele que... Você sabe que normalmente a gente não tem motivo para perdoar. Motivo aparente, entendeu? Por que eu deveria perdoar o outro que tentou me matar? Porque Deus me perdoou. Esse é o motivo, né? Então, ser longânimo é perdoar sempre. É ser paciente, tolerante. Sabe o que tem que fazer? Você tem que investir nos seus pastores, no Estado. Investir. Vem cá, meu filho. Vou te abençoar. Ele vai ficar até cabreiro, mas eu nem cresci. Não, vou abençoar, vou investir em você. Aquela história, né? Aduba. Aí, se continuar sem fruto, você já sabe, né, o que é, né? Deus falou isso, Jesus falou. Aí você fica humilhando, chamando o sujeito de mala. Não pode. Mas é que mala deveria ser elogio, né? Quem vive sem uma mala? Quando eu vou viajar, eu fico procurando. Continuando. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aqui é uma redundância aparente, né? Esforçando-vos diligentemente, porque ser diligente já quer dizer isso, ser esforçado. É isso. É que a gente adora, a gente quer ser tudo que não pode ser, quer ser juiz, né? Quer ser senhor. Tudo que não pode a gente quer ser. E aquilo que a gente deve ser, a gente não é, quer ser servo. É difícil ser servo. Mas é onde Deus exalta, é aí. É onde Deus exalta. Hoje eu não posso falar muito. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vínculo. Você sabe o que quer dizer vínculo? Vínculo é obrigação. Tá? Você ouviu falar nessa palavra, nessa frase? Vínculo empregatício. Já viu, não? Fulano tem um vínculo com aquela empresa. A empresa tem que dar todos os direitos do sujeito. Tem vínculo. Vínculo da paz, ó. Eu e você temos obrigações para com os outros, no sentido de preservar a paz, de promovê-la. Você é obrigado a promover a paz, você entende ou não? Quando você traz uma fofoca, uma contenda, alguma coisa, você está promovendo o quê? A discórdia. A minha alma não consegue sorrir por mais tempo por causa disso. Tanta fofoca, tanta discórdia, tanta inveja, tanta disputa. Eu que sou do mato, às vezes eu vejo comportamentos em alguns
pastores e bispos, como animais selvagens. O animal, ele demarca o território dele. Aqui é meu território. O traficante também, o traficante de drogas, o criminoso. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Que coisa. Qual é a sua vocação? Vocação quer dizer chamado também, é meio... Parece redundância, né? Vocação é chamado, veja lá no dicionário, é chamado. Você foi chamado para quê? Hein? Para receber o Prêmio Nobel da Paz? Hã? Você foi chamado para fazer as pessoas glorificarem a Deus, o maior número possível. Quando você vê aquela multidão lá na sua igreja dando glória a Deus, adorando, foi você que promoveu aquilo ali, sabia? Tinha uns ali que xingava você, xingava a igreja, xingava Deus. Então este vínculo, essa obrigação, e você reconheceu isso e trabalhou em cima, você conseguiu mudar o coração da pessoa, trocar o pensamento, o sentimento. Coisa boa é você ver alguém que antes era um assassino, um ladrão, um traficante, um bandido, glorificando a Deus, não é verdade? E você é o responsável, no caso. Imagina se Deus não vai investir em você. Você tem que trabalhar para isso. Mas não só esses, né? Às vezes você é motivo de revolta para os seus pastores, para os seus obreiros. Imagina se eu e você fomos chamados para fazer pessoas das trevas perdidas glorificarem a Deus. A gente está fazendo é pastor blasfemar, é obreiro blasfemar. Você está entendendo, não? Se nós temos que ter uma luz, um imã, alguma coisa que faça as pessoas glorificar a Deus. E a gente faz até gente da obra blasfemar. Tanto que a gente os maltrata. Não pode. Não pode. Você tem que ser motivo de orgulho, no bom sentido, para os seus pastores, para os seus obreiros. Eles têm que olhar para você. Puxa, que bênção, que líder que eu tenho. Né? É um vínculo, né? Que nós temos. Continuando, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Pai de quem? Mas nós já falamos que aquele outro lá é filho do diabo, não já? Hein? O diabo adotou ele, foi? Até isso a gente quer separar, né? Olha lá. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre, age por meio e está até na oração a gente fica, meu Deus, meu Pai. E a oração que Jesus ensinou como é que é mesmo? Pai, Pai meu. Até Jesus, hein? Pai nosso, ó.
Que coisa, hein? Olha só. Há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamados, numa só esperança da vossa. Há um só Senhor. Quantos senhores? E fé. Lembrei do pastor, né, que botou no plural. Vamos, ficou até chato, né? Ele falou, vamos unir nossas fés. Ele queria falar bem, né? Mas não existe isso. Unir a nossa fé. A fé é uma. Um só batismo. Ó. Tem igreja aí que batiza de todo jeito, né? Tem igreja que todo ano batiza as mesmas pessoas, sabia? Que o pecado acumulou, né? Ah, você que falou unir nossas fés, não, não foi você não, né? Do chapéu aqui, ó. Ele parece com ele, parece? O rapaz que falou, você sabe quem? Você sabe quem falou isso aí, não? Cadê o Bispo Alves? Ele parece ou não parece com ele? Ah, essa também conheceu ele, né? Rapaz, olha só. Um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É que a gente chega no nível de vaidade que a gente quer ter o monopólio da fé. Você entende isso aí? Exclusividade. A gente fica com ciúme se Deus estiver usando muito o outro. Peraí, ó, você está usando demais aquele sujeito lá. O homem é horrível. Fica com ciúme. Aliás, isso aí já vem de muito tempo. Os discípulos tinham isso. Se Jesus desse mais atenção para uns, os outros chiavam. Não chiava? Hein? E a mulher lá, a mãe? Senhor, a vaguinha lá da direita para e da esquerda para o outro. Aí começou uma encrenca danada. Não. O Pedro deve ter falado, peraí, ó, eu que respondo todas as perguntas, vocês ficam calados, eu que asso o peixe, eu que carrego o pão, trago a farinha. Bem. Você é irmão do Zelito? Tem certeza? Você conhece ele? Não? Meu Deus, parece que é gêmeo. Mostra lá. Olha lá. Agora mostra o Zelito, que é o Bispo Alves lá. Levanta a mão aí. Levanta a mão aí, Bispo. Olha lá. Não parece não? Igualzinho. Eu e ele passamos maus bocados lá na África, não passamos? Hein, você lembra daquelas armas na cabeça até hoje? Não, você... Aquelas bichonas lá. De vez em quando eu lembro de você, rapaz. Eu vejo uns atentados ainda, eles vão falar, rapaz. Ele passava um aperto. Uma vez ele falou, eles vão matar a gente? Eu falei, rapaz, parece que ele me conheceu aí, ó. O cara falou, você é aquele cura coxo, lembra? Você deu glória a Deus, não deu? Você falou, agora... Falei, você fica me devendo essa, hein, cabra? Mas não é fácil não, rapaz. Cada enrascada, mas é assim mesmo. Aí eu pergunto, eu sou tal? Nada. Era para estar morto, ó. Eu já era para ter morrido umas 100 vezes. Eu estou aqui. Eu tenho que servir. Não é verdade?